Olá, meus queridos alunos, alunes e alunas do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos de novo a mais uma videoaula de Psicologia e Processos Básicos. Gente, hoje especificamente a gente vai dar início ao conteúdo mesmo da nossa disciplina, né, focado no conceito da psicologia e dos seus processos básicos, aqueles que eu já listei para vocês na nossa primeira encontro, nossa primeira aula, nossa primeira videoaula, né, para dizer melhor. E hoje a gente vai focar em dois aspectos que são centrais, na verdade um aspecto com muito mais preponderância do que outro, mas são dois aspectos que são específicos e ao mesmo tempo essenciais para que nós possamos ter conhecimento do mundo. Lembrando que a perspectiva que a gente adota aqui nessa disciplina é a perspectiva da psicologia cognitiva. E cognição, de novo, vem do latim cognoscere, e cognoscere nada mais é do que conhecimento, conhecer, né? Então, como é que a gente adquire conhecimento, como é que a gente interpreta o mundo internamente. É assim que funciona, essa é a ideia central da psicologia cognitiva, entender quais são os processos que nos levam a conhecer o mundo e a construir o mundo da forma como nós entendemos. Então, pensando dessa maneira, hoje a gente vai começar com o processo talvez mais básico possível do ponto de vista cognitivo. Na verdade, muitos autores sequer vão considerar esse processo um processo cognitivo, dado que ele não funciona especificamente nas regiões mais centrais do nosso sistema nervoso, e sim nas regiões mais periféricas. No entanto, a gente sabe que o processamento final dessa informação ocorre no sistema central, no sistema nervoso central. Então, o que a gente vai conversar hoje é sobre sensação e percepção. Sensação que basicamente a gente pode chamar como um processo que excita os sistemas sensoriais, os órgãos sensoriais, e ao excitar esses órgãos sensoriais, eles vão mandar essas informações para o sistema nervoso central. Então a gente começa com uma fala de Robert Sekuler, da Universidade de Brandeis. Ele vai dizer o seguinte: a aquisição e o processamento da informação sensorial para ver, ouvir, provar ou sentir os objetos no mundo também guia as ações de um organismo no que diz respeito a esses objetos. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que as sensações que nós temos em relação ao mundo nada mais fazem do que permitir a nós aquilo que a gente conhece como mundo sensível. E é esse mundo sensível, o mundo que nós temos acesso através dos nossos sentidos, que vai constituir a nossa relação com esse mundo, que vai construir aquilo que nós conhecemos como mundo. Eu dei para vocês, lá na aula passada, o exemplo do cachorro que ouve 2 vezes mais do que a gente. Isso significa que o mundo do cachorro é formado por 2 vezes mais sons do que o nosso mundo. Isso significa que para ele o mundo é diferente do que para nós, Homo sapiens. E a mesma coisa acontece em relação a todas as pessoas que vivem nesse planeta. São mais de 7 bilhões de seres humanos e cada um tem contato e tem os seus órgãos sensoriais excitados por diferentes estímulos. E talvez esse seja o ponto central que o Robert Sekuler está querendo falar para a gente, né? São esses estímulos, são esses diferentes, essas diferentes realidades que contornam e criam no nosso mundo e na nossa vida aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente vai tomar as nossas decisões sobre, né? Talvez seja esse ponto mais central. Nós pensamos, interpretamos, entendemos, vivemos, nos emocionamos com aquilo que os nossos sentidos permitem que a gente faça de alguma maneira, né? Mesmo que, enfim, a gente depois vai falar da questão dos sentidos, mas basicamente por aí, esse é o conceito básico da sensação. Então qualquer coisa que não excita os nossos órgãos sensoriais não nos é experienciado. E como nós não experimentamos o contato com esses objetos não constituem para nós o mundo. É a ideia do existencialismo de que algo só existe se por acaso eu consigo experienciar, se eu consigo presenciar. É muito por aí quando você estuda a sensação, sim, né?
ainda mais que a gente sabe que os limiares sensoriais dos seres humanos são bem restritos em diversos dos seus sentidos, né? O sentido que nós, seres humanos, somos mais especialistas é o sentido da visão. A visão é aquele que nós somos os mais precisos do ponto de vista evolutivo e do ponto de vista sensorial, talvez o sistema mais complexo que nós tenhamos e o aparato mais bem capacitado que nós tenhamos enquanto Homo sapiens. E falando da visão, é dela que eu vou entrar agora nesse momento da nossa disciplina. Como vocês podem ver aí no slide, nós temos diversas estruturas, não só no olho, né, que são relevantes para que nós possamos ver o mundo, mas a gente também tem estruturas que estão associadas aos nervos, né, ao sistema nervoso, e também ao próprio cérebro, né? Então, na medida em que a informação vai sendo conduzida pelo nosso sistema nervoso, primeiro pelo nosso órgão sensorial primário, que é o olho, e depois pelos nervos ópticos, e a gente vai chamar esses nervos ópticos mais tarde de tratos ópticos, quando eles se unem em determinado local, eles vão mandar essa informação para o córtex visual. E vai ser no córtex visual que essa informação vai ser finalmente processada. E tudo começa, meus amigos, com a luz. A luz é um estímulo de ordem física. Se a gente for tentar estudar um pouquinho, entender um pouquinho como é que funciona a luz funciona como uma onda, com uma determinada frequência, uma determinada amplitude. E quando essa luz chega no nosso olho, né, e aí tem uma série de processos que são importantes dentro do nosso olho, que eu não vou me ater aqui, talvez a parte mais importante seja o fato de que ela se propaga dentro do globo óptico e chega à nossa retina. A retina, que é a parede da célula, a parede celular que forma todo o nosso olho, ela é importante porque ela vai pegar esse estímulo físico, essa grandeza física que é a luz, e vai transformar em excitação biológica. Então é um processo que começa físico e se transforma em químico para se tornar finalmente biológico, né? Então esse processo físico-químico, que é a transformação desse estímulo físico que é a luz em um estímulo biológico, é conhecido como transdução. A transdução, portanto, é quando você tem uma grandeza de ordem física, um estímulo de ordem físico, e esse estímulo ele se torna um estímulo de ordem química, tá? Esse processo de transdução ele ocorre inicialmente na nossa retina. Nós temos células nervosas que percebem e que se excitam diante da presença de luz. São células fotossensíveis. E essas células, elas mandam essas informações químicas para os nossos fotorreceptores. Nós temos dois tipos de fotorreceptores, a gente vai entrar com maiores detalhes mais tarde, mas que são os cones e os bastonetes. Os cones são os responsáveis pela detecção de cor, ao passo que os bastonetes são responsáveis pela detecção de luz e sombra, branco e preto e todos os tons de cinza que estão associados. Então os cones, nós temos aproximadamente 3 milhões de cones das cores azul, verde e vermelho. Eles conseguem detectar detalhes e também detectar nuances de textura. Isso é bem importante quando a gente pensa que a gente está olhando em diferentes superfícies e essas superfícies conseguem refletir a luz de diferentes maneiras. Então são os cones aqueles responsáveis por nos dar os maiores detalhes sobre as características dessas superfícies baseados na nossa visão. Eles geralmente estão próximos ao centro da retina, próximo à fóvea. A fóvea é conhecida como ponto cego da nossa visão. Tem diversos experimentos que vocês podem fazer em casa para tentar identificar onde está o ponto cego da sua visão. Mas o fato é que a retina ela fica próxima à fóvea e tem uma razão para isso, né? A maior concentração dessas células fica nessa região da retina, exatamente para poder facilitar a tradução e a transdução das cores em relação à luz que você está recebendo dos objetos. Já os bastonetes têm uma concentração muito maior, tá?
Primeira coisa que eu posso dizer é que eles têm aproximadamente 125 milhões espalhados na nossa retina. Isso significa dizer que, de alguma maneira, nós somos melhores para sentir luz, sombra, preto e branco do que as cores, né? Apesar disso, as cores são um papel fundamental no nosso sistema sensorial e é ela que forma o nosso mundo, curiosamente, né? Mas nós somos muito melhores em detectar luz, sombra, e nós somos muito melhores em enxergar no escuro, na penumbra, do que nós imaginamos por conta dessa quantidade grande de bastonetes que nós temos na nossa retina. Basicamente, a função dos bastonetes é a detecção de luz e sombra, portanto, do preto e do branco. Mas os bastonetes eles também têm uma outra função, que é a de detectar movimento. Isso é muito importante, porque se a gente for pensar evolutivamente, nós seres humanos, nós somos muito frágeis do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista fisiológico. O nosso corpo não é dos mais bem equipados para lidar com a natureza. E aí vamos lembrar, durante 90% da nossa existência enquanto espécie foi nômade, zanzateando por aí nesse mundo, andando nas savanas, andando nas florestas, e florestas e savanas, cá entre nós, tem muitos predadores, né? Apesar de não serem predadores naturais do ser humano, mas ainda assim são predadores que são absolutamente perigosos, e qualquer vacilo, qualquer desvio, você pode acabar sendo comido por um desses predadores, né? Então, nós não somos aquele animal que tem uma carcaça muito forte, que tem um couro muito rijo, que vai permitir que a gente possa enfrentar esses animais. Então é muito importante que o mais rápido que nós possamos detectar movimento, o mais rápido nós nos preparemos para o sistema de luta e fuga, né? Então nós detectamos o movimento, imediatamente a gente se prepara para que algo possa acontecer. Nosso sistema nervoso ele está preparado para lidar com essas situações de risco. Nós interpretamos movimentos bruscos como risco. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: a nossa percepção, uma vez no sistema nervoso central, começa a existir o processo de percepção, e o processo de percepção já foi investigado, já foi mapeado do ponto de vista cerebral. Os primeiros estudos que dão conta desse mapeamento são estudos feitos em cérebro de primatas. Esse cérebro que vocês estão vendo aí no slide é um cérebro de primata, e o objetivo era tentar entender como é que os animais eles percebiam os objetos, ou seja, de alguma maneira, como é que os objetos que entravam ali na região visual, eles passavam a fazer parte da realidade desse animal. E talvez a parte mais importante disso seja não só fazer parte, mas ele tomar consciência da presença daquele objeto. Não a consciência como a gente tem, mas pelo menos ele interagir com o objeto, ele ter uma ação em relação àquele objeto, considerando que esse objeto faz parte do mundo dele, ou passa a fazer parte do mundo dele, a partir do momento que ele tem contato, né? Que ele passa a conhecê-lo de alguma maneira. Em outras palavras, o que eu estou falando, sim, é um pouco de cognição nos primatas, e a gente estuda em modelos animais aspectos cognitivos também. Então, não são só aspectos comportamentais que a gente também estuda aspectos cognitivos. E o que eles descobriram? O que esses pesquisadores descobriram? Eles descobriram que, basicamente, toda vez que o animal tem contato com qualquer objeto, duas vias são disparadas, que saem ali das regiões occipitais, que são as regiões onde chegam os tratos ópticos, os nervos ópticos, eles chegam nessas regiões mais posteriores do cérebro, que é a parte de trás do cérebro, tá? Nessas regiões do lobo occipital, e elas vão migrando para dois locais diferentes, para duas ramificações diferentes. A primeira ramificação é a ramificação dorsal. A ramificação dorsal ela tem como objetivo entender como, a responder a pergunta como, ou seja, aonde é que está, qual a localização desse objeto do ponto de vista espacial, como é que eu preciso me programar de forma motora para eu alcançar esse objeto, eu preciso esticar muito o braço, não preciso, e saber mais ou menos onde ele está do ponto de vista de profundidade, né? Então, tentar detectar a profundidade, a distância que esse objeto está de mim, e a partir dessa distância que ele está de mim, comparar com outros objetos, e comparando com outros objetos, eu sou capaz de inferir mais ou menos a distância entre eles. Isso também os primatas são capazes de fazer. Então, essa via do como, essa via dorsal, é uma via muito básica, que tem como objetivo único e exclusivamente saber como é que eu vou interagir com aquele objeto.
Não importa qual seja o objeto, a pergunta que se responde pela via dorsal é como eu vou interagir com esse objeto. Por outro lado, a via ventral, né, que é a via mais conhecida como via ventrolateral, principalmente por pesquisadores como eu, preferem ventrolateral, porque, na verdade, ela não é totalmente ventral. Ventral seria ventre, portanto, teria que passar por baixo do cérebro e não exatamente por baixo. Ela é ventrolateral, ela é por baixo e pelos lados do cérebro. Tá? Ela tem como objetivo identificar a forma e a textura dos objetos, né? Dar o acabamento dos objetos, reconhecer que objetos são eles, identificar pigmentação e cor e, principalmente, saber o que é aquele objeto. Né? Ao passo que a via do como vai falar o seguinte, olha, eu preciso pegar esse objeto dessa e dessa maneira, a via do que vai dizer o seguinte, olha, mas esse objeto não é pegável, não é para pegar esse objeto. Ou, por exemplo, esse objeto não é para interagir. Ou é, né? Quer dizer, tudo depende, mas no final das contas a ideia central é eu posso saber como é que eu vou me programar e como é que eu vou me preparar para interagir com o objeto. Mas para realmente interagir, para realmente entrar no jogo, é importante que eu saiba o que é aquele objeto e qual seria a serventia para eu dar conta daquele objeto. Essa via ventrolateral é essa via do o que, ou seja, o que eu vou fazer com esse objeto. Enquanto uma é como vou interagir com o objeto, a outra é o que eu vou fazer com o objeto. Essas são as duas vias mapeadas do início da percepção humana. É claro que a percepção humana não é limitada somente a essas duas circuitarias neurais, mas essas são as mais básicas que permitem que a gente possa interagir com os objetos. Só que tudo começa no córtex visual. E no córtex visual existem 5 divisões que a gente estabelece, que a literatura científica estabeleceu, que são divisões especializadas na construção dessa realidade visual que a gente tem. Cada região, portanto, ela tem uma espécie de função. É claro que mais tarde, em algum momento do seu curso de graduação, vocês estudarão plasticidade neural com profundidade e compreenderão que não necessariamente uma região que está recrutada para fazer uma determinada função, não necessariamente ela vai fazer somente aquela função, esse é o primeiro aspecto. E segundo, na ausência dela, regiões vizinhas também podem fazer essa função, cobrindo a falta daquela estrutura ou daquela região. Né? Mas, independente disso, em cérebros normais, sem lesão, bem construídos, bem estruturados, a gente tem essa divisão. São divisões em 5 partes, que a gente chama de regiões V1, V2, V3, V4 e V5. E aqui estão as especialidades dessas regiões. A região V1 e V2, elas são responsáveis por dar um esboço, por criar um esboço daquilo que tem cor e daquilo que tem forma. Então, é uma forma, é um borrão que tem uma determinada forma, mas que ainda não tem textura, não tem profundidade, não tem pigmentação, não tem detalhe. É só um borrão que tem uma determinada cor. Tá? Essa é a função das regiões V1 e V2. A região V3, ela vai finalmente estabelecer essa forma, né? Vai dar conteúdo a essa forma. Então, ela vai dar mais detalhes a essa forma, estabelecendo os limites de cada um dos objetos que estão no nosso campo visual. Então, esses limites são dados pela região V3. No entanto, apesar da gente saber os limites, é importante que a visão, quando ela é muito precisa, né? Quem tem miopia sabe disso, quando você está de longe, você consegue ver a forma do objeto, ele não é só um borrão, né? É um objeto que você consegue ver a forma, você consegue estabelecer ali as suas relações, mas você não consegue dar precisão ao objeto, os detalhes do objeto, como, por exemplo, as linhas que encerram cada objeto que está no nosso campo visual. Essas linhas, quem é responsável é a região V4, que ela estabelece também quais são as cores, as nuances das cores. Né? Ao passo que as cores básicas são ali na região V1 e V2, né? A região V4 ela vai nos dizer as nuances das cores. Então, ela vai nos informar, por exemplo, qual é a tonalidade de amarelo, de verde, de vermelho, de roxo, de marrom, de cinza, qual tonalidade, qual a frequência de onda ideal para você perceber aquele objeto. Tá? Essa é a região V4, a responsável por esse aspecto da percepção visual. E, por último, a região V5, ela é responsável por detectar movimentos. Né? Então, quando a gente vê a fluidez do movimento, o movimento corrente, muitas vezes a gente vê os objetos em movimento. Então, quem identifica que os objetos estão se movendo e eles não estão fixados, estabelecidos num lugar só, é a região V5 do nosso córtex visual.
Formando tudo isso, que a gente tem é um mundo dinâmico, colorido, muito bem definido pela nossa visão, e é graças a essas regiões que a gente consegue processar no nosso cérebro como funciona a visão e como funciona esse reconhecimento, esse conhecimento do mundo através da nossa visão. No entanto, há um grupo de pessoas que não tem a capacidade, por alguma razão, por diversas razões diferentes, de enxergar todas as cores, por exemplo, e muitas vezes de enxergar com maior precisão, com maior delineamento aquilo que está acontecendo à sua volta. Tá? Então, eu não estou falando aqui da cegueira, né? da deficiência visual, seja ela parcial ou total. Eu estou falando de um outro fenômeno que nos impede de ver as cores. Tá? O nome técnico para esse fenômeno é a acromatopsia, também conhecido comumente como daltonismo. Mas agora vocês sabem que não é daltonismo exatamente, né? Daltonismo é o nome mais comum que se dá, mas o que a gente conhece do ponto de vista técnico, a nomenclatura correta seria acromatopsia. Tá? Muito legal porque esse livro do Oliver Sacks é um livro que eu realmente recomendo a leitura, e ele conta a história de uma ilha no Pacífico, de um grupo de pessoas, de uma tribo, né, que de alguma maneira fez inbreeding. Inbreeding, enfim, as pessoas elas tiveram relações entre si na própria família, né, e não necessariamente na mesma família, não estou falando de consanguinidade, mas famílias distantes, enfim, mas que de alguma maneira essa relação das pessoas naquela ilha, sem ter pessoas de fora, fez com que as crianças que nascessem sem a capacidade de enxergar certas cores, certos padrões de cor, o que nos mostra a capacidade genética de você transmitir algo como é a acromatopsia. Tá? Existe a acromatopsia total. É a perda ou a ausência total de cones ou mesmo alguns bastonetes na sua retina. Né? Então, se você não tem cones na sua retina, você simplesmente não consegue perceber as cores. Né? Então, se você não consegue sentir as cores, tá? E quando eu digo perceber, é muito além de perceber, na verdade, né? É sentir as cores. Porque o seu próprio órgão sensorial, que é o olho, não é capaz de transduzir, de identificar e transformar essa energia física, a onda da luz, transformá-la em energia bioquímica que será levada ao cérebro. Então, se você é incapaz de fazer isso porque o seu olho não tem essas células, então não há o que se dizer de enxergar nenhum tipo de cor, ficando somente reduzido a branco, preto e alguns tons de cinza. Tá? Essa é a cromatopsia total. No entanto, existe a cromatopsia parcial. E aí eu estou falando da perda ou da ausência de cones de um determinado tipo. Eu mostrei para vocês que na nossa retina nós temos cores de 3 tipos: verde, vermelho e azul. Eventualmente pode ser que uma pessoa tenha uma quantidade menor ou mesmo não tenha cones de um determinado tipo, verde, vermelho ou azul. Ela tem os outros tipos. Essa é a cromatopsia ou daltonismo mais comum que a gente vê por aí. Né? São pessoas que têm perda de cones na retina, mas são perdas circunstanciais e parciais, não são totais. Então essas pessoas têm sim capacidade de enxergar o mundo muito semelhante ao que enxerga uma pessoa que tem a sua visão e o seu olho intactos. No entanto, com alguns pequenos comprometimentos e algumas pequenas confusões em relação ao nome da cor, ao tipo de cor, enfim, porque essas combinações elas dependem das 3 cores. Quando falta uma, acaba tendo algum tipo de comprometimento, mas o comprometimento é muito pequeno. No entanto, também pode acontecer da gente ter uma cromatopsia congênita, e aqui quando fala congênita, não é no sentido de, olha, todo mundo passou geneticamente a ausência de cones, por exemplo. Não. Na verdade, a gente está falando... Porque quando a gente está falando do cone, pode acontecer, por exemplo, queimadura da retina. Então, você está olhando para o sol durante muito tempo, está olhando para uma luz forte durante muito tempo. Isso pode causar algum tipo de queimadura de retina, e essa lesão de queimadura de retina pode fazer com que, de alguma maneira, você tenha dificuldade de enxergar os objetos. Tá? Você perde células. E vai que você perde células ali vizinhas à fóvea. A consequência disso será um possível daltonismo adquirido. Tá? É muito raro esse tipo de situação, mas esse tipo de situação é absolutamente possível, tá? Pelo menos do ponto de vista ali, teórico, enfim, clínico. Né? Quando eu digo a lesão congênita, eu estou falando da pessoa não ter nascido ou ter nascido com algum tipo de deficiência na região V4. A gente já conversou sobre a região V4, e a região V4 é aquela que dá cria a linha, que dá o detalhe, que dá a nuance de cor.
Então, essas pessoas elas não conseguem processar, e aí a gente está falando de processamento central, no sistema nervoso central, no cérebro, né? Essas pessoas elas não têm a capacidade de processar a cor na sua totalidade, ficando uma certa dificuldade no processamento de cor. Mas isso não significa, e aí isso é muito importante, isso não significa que essas pessoas sejam incapazes de ver cor, não. Na verdade, elas têm dificuldade de determinar aquelas linhas finais dos objetos e também têm dificuldade em relação a alguns tons de coloração, têm dificuldades em reconhecer tonalidades semelhantes, mas diferentes. É essa dificuldade que a gente vê na cromatopsia congênita. Por último, a gente tem a cromatopsia cerebral, e aí são lesões no córtex visual primário como um todo, desde a V1 até a V3, né, que de alguma maneira podem impedir o processamento de cor. E aí, dependendo do grau de lesão, maior dificuldade do processamento dessa cor. Lembrando que aqui a cromatopsia congênita, ela está falando de região V4, e muitos autores da literatura dizem que o córtex visual primário ele se limita às regiões V1 e V2, ou alguns dizem que V1 e V2 e somente V3. Né? Então, V4 estaria fora dessa cromatopsia cerebral. Tá? Mas isso aí são só classificações que facilitam a comunicação clínica, mas no final das contas, a gente está falando aí de daltonismo. Mas há outros problemas que podem ser gerados caso você tenha algum tipo de lesão nas regiões visuais do nosso cérebro. Por exemplo, quando a gente tem algum tipo de lesão na região V5, que é responsável pela detecção e pela fluidez dos movimentos, você pode ter aquilo que a gente conhece como akinetopsia. A akinetopsia é, portanto, uma lesão ou uma dificuldade no processamento visual na região V5 e que faz com que você tenha aquilo que comumente se chama como visão estroboscópica. É como se as coisas ficassem piscando na sua frente sem que você conseguisse realmente perceber uma fluidez do movimento. Todos os objetos eles parecem que eles estão no lugar e de repente eles passam para outro lugar sem que você perceba o movimento entre eles. E essa condição é uma condição que pode acometer as pessoas desde que você tenha algum tipo de lesão ou algum tipo de comprometimento no funcionamento da região V5 do seu cérebro. Então, agora que a gente já falou sobre os possíveis comprometimentos que podem estar associados a lesões ou a comprometimentos físicos mesmo ali, nas regiões visuais, nos sistemas visuais, agora a gente precisa dar um passo adiante em relação à nossa sensação e à percepção, e a gente vai começar a falar de processamento de outras naturezas. Nesse momento eu preciso parar para dizer para vocês que existe uma diferença muito importante que precisa ser compreendida entre sensação e percepção. A sensação ela é esse processo, esse processamento de captação de uma informação de natureza física, de um estímulo físico, a transdução desse estímulo físico em uma informação bioquímica que é levada até o nosso sistema nervoso central e nele é processada. No entanto, a partir do momento em que inicia esse processamento no sistema nervoso central, começa a existir uma certa hierarquia do que deve ou do que não é relevante, ou seja, daquilo que serve, daquilo que vai ter alguma utilidade para o nosso comportamento e das informações que são absolutamente irrelevantes, né? A ideia de que essa informação aqui eu não vou usar para nada. Aí começa aquilo que a gente chama de percepção. Significa que nem tudo que a gente sente com o nosso sistema sensorial, a gente vai ser capaz de perceber. Então, o que eu estou afirmando para vocês é que a percepção ela é um processo diferenciado da sensação. A sensação é tão somente a captura de informação física, a transdução, informação bioquímica e a recepção no sistema nervoso central dessas informações para que elas possam se tornar informações a serem manipuladas. A partir do momento que começa a decisão de que tipo de informação que o seu cérebro vai processar, a partir do momento que o seu cérebro começa a eleger prioridades, a gente não está mais falando de sensação, a gente passa a falar de percepção. E na percepção existem basicamente dois tipos de processamento.
um processamento de ordem bottom-up, ou seja, de baixo para cima, que a gente vai dizer que são processamentos automáticos, e processamentos top-down, de cima para baixo, que geralmente são processamentos voluntários e, na maioria das vezes, conscientes. Eu trouxe para vocês a fala de um pesquisador brasileiro da Universidade de São Paulo, da USP, que é extremamente reconhecido nessa área de percepção e atenção. O professor César Galera vai dizer o seguinte, que o processamento bottom-up, processamento basicamente balizado por parâmetros fisiológicos e detecção do estímulo, por exemplo, aspectos espaciais e temporais. Em outras palavras, ele está dizendo para a gente que bottom-up é um processo absolutamente fisiológico, ou seja, é quase como se a nossa sensação fosse um processo bottom-up, ele é automático. A verdade é que a gente não escolhe quais são os estímulos físicos que vão de alguma maneira excitar os nossos sistemas sensoriais. Isso é feito automaticamente. Tá? Então esses sistemas mais automatizados, essas respostas mais padrão, como por exemplo quando a gente coloca a mão no fogo e a gente retrai a mão antes mesmo que a gente possa sentir a dor, esses são sistemas bottom-up, são sistemas automáticos e eles acontecem o tempo todo na nossa cognição. Então há coisas na nossa cognição, na nossa forma de conhecer o mundo, que simplesmente a gente não consegue ignorar ou que a gente simplesmente não consegue deixar de responder, ok? Isso é importante dizer porque às vezes a gente acha que quanto mais complexo é o pensamento, quanto mais complexo é o comportamento, de alguma maneira a gente vai sempre conseguir de forma consciente controlá-lo. Não é assim que funciona, tá? Há comportamentos extremamente complexos, extremamente bem estruturados e que na verdade são automatizados. Não é à toa, por exemplo, que os atletas eles treinam tanto. O objetivo do treinamento dos atletas é exatamente automatizar processos que inicialmente são processos voluntários, volitivos. Já o processamento top-down, nas palavras do professor César Galera. Processo centrado nas diretrizes internas dos sujeitos, sendo balizada por parâmetros e metas estabelecidos pelo sistema cognitivo, sob influência direta dos processos mnemônicos e das representações mentais. Então, o processamento top-down, ele vai ser necessariamente influenciado pela sua experiência anterior, pelas informações que você tem na sua memória, por aquilo que você aprendeu e principalmente por aquilo que você acredita, aquilo que a gente chama de atitude, tá? E aí é muito legal porque finalmente eu me permito fazer um adendo para os meus queridos alunos de Psicologia e Processos Básicos da UERJ, que é o seguinte, é muito comum a gente ver as pessoas utilizando a palavra atitude para representar comportamento, como sinônimo de comportamento. Ó, fulano teve um comportamento muito feio, ou fulano teve uma atitude muito feia. Mas, na verdade, a atitude é um conceito da psicologia social e que diz respeito ao grupo de crenças e valores que vai orientar os nossos comportamentos. Então, por exemplo, se eu acredito que eu sou capaz de socorrer uma pessoa que está em convulsão, ok? E eu vejo uma pessoa convulsionar na rua, essa minha convicção, essa minha crença de que eu sou capaz de ajudá-la, vai me mover em direção a essa pessoa para que ela possa ser socorrida por mim, mesmo que eventualmente outras pessoas corram para socorrê-la. No entanto, se eu não acredito ser capaz de dar conta de uma pessoa em convulsão, se eu nunca vi uma pessoa convulsionar, ou se eu já vi, mas outras pessoas fizeram o trabalho e, portanto, eu nunca tive que me preocupar com isso, se alguém, mesmo que eu esteja sozinho, só eu e uma outra pessoa, se alguém cair convulsionando, a minha primeira reação vai ser a de pedir socorro. Eu não vou ali tentar ajudá-la, eu vou tentar pedir socorro para outras pessoas. Trazendo um pouquinho para aquele conceito das vias dorsal e ventral, quando a gente pensa em processamento bottom-up e top-down, a gente também pensa em como funciona isso no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro. E aí deixa eu lembrar vocês que a via dorsal, que é a via do como, é uma via que responde à pergunta como eu vou interagir com o objeto. Mas ela não está nem aí para que tipo de objeto que ela vai interagir. Então, a única coisa que a gente quer pela via do como é eu vou interagir. Muito comum, por exemplo, a gente observar isso em criança muito pequena, que ainda não tem contato com os objetos, que ainda não conhece os objetos do mundo.
A criança vai lá e coloca o dedo, coloca a mão, mesmo que seja fogo, mesmo que seja tomada, né? A criança vai lá, de alguma maneira, ela vai botar a mão, ela vai querer ter contato com aquele objeto. Essa é a via dorsal, a via do como, né? Porque eu ainda não conheço que objeto é aquele, enfim, ou então, às vezes eu conheço, mas não consigo me segurar, tá? Por outro lado, a via do que é aquela que vai dizer, olha, esse objeto ele pode ser perigoso, esse objeto ele eu conheço, eu sei o que é, eu sei como lidar, eu sei como pegar, eu sei onde pegar, tá? Então, cá entre nós, se um eu vou pegar e não estou nem aí, não consigo me segurar, quase que um processo automático, e o outro não, olha, eu sei o que é, deixa eu refletir se eu devo ou não interagir. Então, o que eu estou dizendo é que a via dorsal, ela é uma via bottom-up, ao passo que a via ventrolateral, a via ventral, é uma via top-down. De alguma maneira, existe uma espécie de consenso na literatura em relação a esse ponto. Então, quando a gente está falando de percepção dorsal, pela via dorsal, a gente está falando de uma percepção que é automática. Você já quer interagir. Ao passo que a percepção ventrolateral é uma percepção consciente. É ela que você traz a consciência para tomar as decisões. Só que percebam, todas as vezes que a gente tem contato com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, né, de olhar um objeto e saber se vai interagir ou não, o que está acontecendo ali, na verdade, é que você está tomando decisões. Né? E essas decisões, na maioria das vezes, são conscientes. Então, quando essas duas vias, quando a gente percebe algum objeto, o nosso cérebro ele vai usar as duas vias. Tá? É raríssimo quando o cérebro usa somente uma das vias. Tá? Mesmo que uma via, às vezes, seja mais rápida, a outra mais lenta, ainda assim, elas são concorrentes e elas acontecem ao mesmo tempo. Então, o nosso cérebro ele está usando todas essas estruturas, tanto da via dorsal quanto da via ventrolateral, o tempo todo quando a gente está percebendo o mundo à nossa volta. Só que é exatamente por conta dessas vias diferentes, né, que, de alguma maneira, nós podemos cair em certas ilusões de ótica. E essas ilusões elas têm uma série de regras. Tá? Então, uma das teorias que fala sobre esse aspecto é a teoria da percepção-reação, que diz o seguinte: o efeito maior acontece quando a tarefa é só perceber em relação à ação motora de alguma maneira. Em outras palavras, quando eu apresento uma imagem e essa imagem me dá a sensação de que eu estou sendo enganado, como é o caso dessa imagem que vocês estão vendo, na verdade, as duas bolinhas do meio, elas são do mesmo tamanho, tá? Elas têm o mesmo tamanho, acreditem, do tio Alberto. Eu não vou fazer nenhum tipo de efeito visual aqui para vocês chegarem a essa conclusão, mas vocês podem procurar em qualquer lugar, em qualquer buscador da internet, que vocês vão encontrar esse tipo de ilusão visual. Só que, como, eventualmente, se por acaso eu vejo esse objeto e eu só tenho que tomar decisões sem interagir com o objeto, ou seja, eu só estou usando a minha via ventrolateral. Eu não estou usando a minha via dorsal, ou seja, eu não vou interagir com o objeto, eu não vou mexer no objeto. Então, de alguma maneira, quando eu tenho comprometimento de uma das vias, seja a dorsal ou seja a ventrolateral, eu vou cair na ilusão. Tá? Então, é importante usar as duas vias o tempo todo. Né? O nosso cérebro ele precisa usar as duas vias o tempo todo. Se, por acaso, a gente precisar interagir com o objeto, fica mais fácil para a gente estimar, por exemplo, o tamanho do objeto. Né? Lembra lá que a via dorsal ela também está responsável pelo tamanho, pela profundidade, pela distância. Então, para eu fazer isso, eu preciso da via dorsal. Por outro lado, para eu identificar o que é o objeto, eu preciso da via ventrolateral. Então, eu preciso das duas funcionando. Se funciona uma só, vai ter ilusão de ótica de alguma maneira. Se por acaso eu tenho algum tipo de comprometimento na minha via lateral, na minha via ventrolateral, seja em qualquer lugar da circuitaria, eu posso vir a adquirir algo conhecido como agnosia visual. Em outras palavras, eu consigo interagir com os objetos, mas eu não sei o que eles são, eu não consigo compreender o que eles são. O meu cérebro simplesmente não processa o objeto. Esse é um exemplo de agnosia visual. A gente pode ver que do lado esquerdo é uma pessoa normal, foi solicitado que ela desenhasse e copiasse as três figuras em cima e ela foi lá e copiou os três desenhos da melhor forma como ela pôde. Já a pessoa da direita, esses três desenhos da direita,
A pessoa foi solicitada a mesma coisa, olha, desenhar a cópia dos 3 objetos de cima. Como ela é incapaz de reconhecer que objetos são aqueles, ela simplesmente esboçou coisas que ela estava percebendo de alguma maneira. Né? Então, ela não era capaz de perceber que era um riscado, uma folha e um monge. Ela não conseguia perceber isso, e ela foi lá e fez 3 riscos, 3 rabiscos. Né? Isso acontece quando as pessoas têm algum tipo de lesão nessa região ventrolateral, e a gente chama esse tipo de fenômeno de agnosia visual. Agora perceba, nem todo mundo existe em 3 dimensões, correto? Muitas das nossas interações, inclusive as nossas interações por aqui, pelo vídeo, pela internet, são interações em 2 dimensões, tá? A gente só tem a altura e a largura, a gente não tem profundidade, né? A gente não tem concretamente a profundidade. Mais tarde eu vou falar do efeito da diferença entre os 2 olhos para que a gente possa, de fato, ter uma visão tridimensional. Nós dependemos dos 2 olhos para termos a visão tridimensional. No entanto, quando a gente está olhando para objetos em 2 dimensões, desenhos, retratos, tela do computador, tela de televisão, etc., ainda assim, nós somos capazes de inferir a profundidade dos objetos, a distância que os objetos estão uns dos outros. Para isso, os pesquisadores da psicologia começaram a estudar aquilo que eles chamam de pistas monoculares, ou seja, as pistas que o desenho, que o objeto, que a tela dá, para sinalizar para a gente que certas coisas estão mais próximas e outras estão mais longe. Então, comecemos aqui com pista monocular. Primeiro, o ponto de fuga. Ponto de fuga é esse pontinho em que absolutamente todas as linhas convergem. Esse é o ponto de fuga. E do lado tem a linha do horizonte. A linha do horizonte é esse traço no meio que finaliza tudo e que, de alguma maneira, faz com que as pessoas tenham essa sensação de proximidade e distância. Em ambas as situações, o mesmo fenômeno ocorre, né? Quanto mais distante do ponto de fuga ou quanto mais distante da linha do horizonte está o objeto, maior é o objeto. Quanto mais próximo do ponto de fuga, quanto mais próximo da linha do horizonte, menor é o objeto. No entanto, quanto maior o objeto, mais próximo ele está, e quanto menor é o objeto, mais distante ele está. Então, a distância ela é dada pelo ponto de fuga, pelo local do ponto de fuga ou pela distância da linha do horizonte. Quanto mais perto o objeto está da linha do horizonte, mais distante ele está de nós. Quanto mais perto o objeto estiver do ponto de fuga, mais longe ele está de nós. Tá? Essas são 2 pistas monoculares bem conhecidas. Outras 2 pistas monoculares que são bem conhecidas também e que foram investigadas diversas vezes é o gradiente de concentração, o gradiente de textura e o tamanho conhecido. No gradiente de textura, quanto maior o objeto, quanto menos textura, quanto menos pigmentação, mais próximo está o objeto. Quanto mais distante o objeto está, menos detalhes você percebe, mais pigmentação, né? Mais pontinhos você percebe, menos detalhes, mais pontinhos e menor o tamanho. Então, quanto menor o tamanho, mais distante, quanto maior o tamanho, mais próximo o objeto está da gente, pelo menos do ponto de vista monocular, dos objetos que estão aí em 2 dimensões. E aí vem uma outra que eu acho que é extremamente importante da gente compreender, que é o tamanho conhecido. O que acontece? Certos objetos no mundo, a gente sabe qual é o tamanho real desses objetos. Né? Então, eu estou dando um exemplo aí da pirâmide de Gizé. Né? A moça está aí toda feliz, alegre e serelepe, com um sorriso no rosto estampado, achando que está enganando todos nós, ao parecer ou dar a sensação de que ela está segurando a pirâmide de Gizé na ponta dos seus dedinhos. No entanto, se vocês observarem na foto também, tem ali um camelo que certamente é maior do que a moça e que está bem pequenininho, e olha que ele está bem distante das pirâmides de Gizé, né? Considerando, por exemplo, aqueles fenômenos que a gente encontrou como a linha do horizonte. Percebe que a linha do horizonte, a pirâmide, está praticamente em cima da linha do horizonte, e a moça está bem à frente da linha do horizonte, portanto, bem distante da linha do horizonte. Qual é a consequência disso, meus amigos? A consequência é que nós conseguimos inferir que a moça está muito longe da pirâmide, somente pelo fato de nós conhecermos o tamanho possível da pirâmide de Gizé.
Então, de alguma maneira, quando nós conhecemos o tamanho dos objetos, uma maçã, por exemplo, e eu vejo uma maçã numa imagem, provavelmente eu consigo inferir o tamanho daquela maçã considerando o tamanho dos objetos que estão próximos a essa maçã. Existem diversos artistas que são especialistas em enganar a gente utilizando várias dicas visuais semelhantes para poder nos dar informação de tamanho, mas percebam, isso acontece principalmente quando a gente não sabe o tamanho real daqueles objetos. Agora, no caso da pirâmide de Gizé, nós sabemos qual é o tamanho real, né? Uma pirâmide gigantesca, né? Sei lá quantos andares, enfim. Então, não é o caso de uma moça ser do tamanho da pirâmide de Gizé, então ela não está enganando absolutamente ninguém. O que me leva ao aconselhamento, meus amigos, de que, por favor, não façam isso de jeito nenhum. Gente, numa boa, a gente sabe o tamanho da Torre de Pisa, né? Então, esse tipo de exposição que a gente faz, é fofinho, é legal, não, tudo bem, pode até ser e tal, pode ser um efeito legal, se quiser, mas no final das contas, qualquer pessoa que saiba o tamanho da Torre de Pisa fica mais ou menos pensando o seguinte, nossa, que foto sensacional, poxa vida, parabéns para você, realmente foi uma foto muito legal. É assim que as pessoas interagem com a gente quando a gente faz esse tipo de coisa. Então fica a dica, não façam isso, porque a coisa não é legal e no final das contas a gente sabe o tamanho real dos objetos, principalmente dos monumentos históricos, a gente sabe o tamanho deles, então é melhor evitar para não ter fadiga mais tarde. É o seguinte, a luz que bate em determinado objeto, ela não chega ao mesmo tempo na nossa retina. Existe um delay, uma diferença entre o olho esquerdo e o olho direito. E é essa diferença na chegada da luz no olho esquerdo e no olho direito que vai determinar a distância que nós estamos de determinado objeto. Quanto maior o delay para chegar essa informação no nosso olho, mais distante estará o objeto. Quanto menor o delay, mais próximo estará o objeto. No entanto, se por alguma razão esse objeto estiver no mesmo lugar que o outro, então a consequência é que a gente consiga detectar os dois como mesma distância, dado que a luz dos dois chegou ao mesmo tempo no nosso sistema visual, no nosso órgão sensorial visual, que é o nosso olho. Então, essa diferença entre o tempo de chegada da luz no nosso olho, dependendo da posição dos objetos no nosso campo visual, é que vai determinar a distância entre esses objetos. Mais próximo os objetos. Quanto mais próximos eles estiverem, menor o tempo de delay entre um objeto e outro. Quanto mais distante o objeto, maior o tempo de delay da chegada entre um e outro da luz nos nossos olhos. Isso é muito interessante porque permite a gente entender como é que os nossos dois olhos são importantes para que a gente possa detectar distância e movimento dos objetos. No entanto, a gente também pode ter pistas que são pistas de outra natureza, de outra ordem. Tá? Um dos exemplos clássicos é quando a gente está sentado num carro e a gente está olhando para os objetos passando, aqueles objetos que estão mais próximos, eles tendem a passar mais rápido do que os objetos mais distantes. Então, eventualmente, quando alguém está andando de carro e a pessoa reclama, nossa, eu estou ficando enjoado, o que a gente fala? Olha para um ponto bem distante, olha para alguma coisa bem longe. Por que a gente fala isso? Muito simples, porque aquilo que está bem longe, ela vai ter menos oscilação, né? Assim, vai ficar mais tempo parado no seu campo visual, em detrimento daquilo que está mais perto. O nome desse efeito, o nome que é dado a esse efeito é paralaxe de movimento. Então, paralaxe de movimento é esse efeito dos nossos dois olhos que diz o seguinte: quanto mais próximo está o objeto da gente, que a gente está se locomovendo, ou o próprio objeto está se locomovendo em relação a gente, mais rápido esse objeto vai passar. Ao passo que os objetos mais ao fundo, os mais distantes, eles vão ficar mais permanentes por mais tempo. Mas é claro
que mesmo com os nossos dois olhos a gente consegue dar uma enganada, né? A gente consegue dar uma ludibriada nos nossos dois olhos. E esse é um efeito muito conhecido e muito interessante. E eu faço questão de desmistificar para vocês, porque na verdade o que ocorre, o que acontece é exatamente isso que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? As pessoas, dependendo do ponto em que você olhe, você tem, quem já passou por essa experiência ou por esse experimento sabe como é que funciona, você tem um quadradinho específico por onde você pode olhar, você tem um ponto específico com uma angulatura específica que você tem que enxergar o objeto, mas ele gera essa sensação de que uma pessoa é muito maior do que outra. Mas isso não é porque a pessoa é realmente muito maior do que outra, mas sim porque, na verdade, existe uma inclinação no chão, e é essa inclinação que gera essa sensação de ilusão de profundidade. Tá? E tem diversas outras formas da gente gerar ilusão com relação aos nossos olhos humanos, porque a gente consegue brincar com essa coisa da diferença entre a chegada de luz de um objeto e de outro. E para encerrar o nosso papo, eu gostaria de conversar sobre um aspecto muito interessante, que é um fenômeno muito propagado aí pelas pessoas dentro da área de percepção, e que particularmente eu tenho muitas ressalvas em relação a esse conceito, que é o conceito de percepção subliminar. O primeiro aspecto é que subliminar significa que está abaixo do limiar. Meus amigos, se está abaixo do limiar, está abaixo do limite. Limiar é limite. Então, se está abaixo do limite, significa que sequer chega ao sistema. Então, se é subliminar, está abaixo do limite, sequer vai chegar ao sistema perceptual. Então, ele para no sistema sensorial. E a gente já entendeu como é que funciona a biofísica e a bioquímica dos processos perceptuais e sensoriais. Se não passa da região V5, não há o que se falar em percepção, meu amiguinho. No entanto, é a ideia de que, de alguma maneira, exista uma espécie de percepção fora da própria percepção. E aí, na verdade, a única coisa que a gente está falando é de percepção, sim, mas que não é subliminar. Tá? Ela não está abaixo do limiar. Na verdade, o que a gente está falando é de uma percepção pela via do como, mas sem o que, ou seja, pela via dorsal, que é bottom-up, sem a presença ou a influência de uma via top-down, da via ventrolateral. E isso pode ser percebido em dois momentos e de duas maneiras diferentes. Tá? O primeiro deles é quando a pessoa falha ao trazer à consciência algo que era importante e que estava presente no seu sistema perceptual. Ou seja, de alguma maneira a pessoa percebeu, mas ela não trouxe aquilo à consciência. E é disso que a gente fala, e é isso que a gente chama de limiar de percepção subjetiva. Né? Então, de alguma maneira, aquela pessoa aprendeu a ignorar determinado estímulo, e a partir daí, toda vez que esse estímulo aparece, mesmo que dentro da sua percepção, essa pessoa ignora. Ela não traz a consciência. Mas, eventualmente, é importante que esse objeto esteja na sua consciência. Tá? Até porque, independente da forma como a gente perceba, se for bottom-up, se for top-down, se chega à consciência, se não chega à consciência, aquilo que a gente percebe, de alguma maneira, vai influenciar nos nossos comportamentos, e a gente vai entender esses processos mais tarde. Tá? Então, falar que isso é uma percepção subliminar, ou seja, abaixo do limiar, é bobagem, porque é a ideia de que cada pessoa tem um limiar diferente, cada pessoa vai trazer uma informação diferente à consciência, e eu vou dar um exemplo muito simples disso. Tá? As tribos indígenas que moram na Amazônia ou que de alguma maneira preservam as suas culturas e os seus hábitos, elas tendem a reconhecer
tons de verde numa quantidade, com uma facilidade muito maior do que nós que vivemos na cidade. E por que elas reconhecem esses tons de verde? Porque para eles faz sentido. Na verdade, dependendo da folha, dependendo da planta, a gente está falando de questões de vida e morte. O reconhecimento para essas pessoas ele é muito mais familiar, porque eles convivem com essas plantas, com essas folhas todos os dias, ao passo que nós da cidade não tendemos a conviver com muitas plantas e muitas folhas todos os dias. Então, para eles, o limiar subjetivo, ou seja, a capacidade de perceber diferentes nuances de verde é muito maior, a facilidade deles é muito maior, ao passo que o nosso limiar é muito mais alto. A gente depende de muito mais informações, a gente depende que um objeto verde esteja do lado do outro para a gente poder fazer as comparações visuais, né? E mesmo assim para nós ainda é muito difícil, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse limiar subjetivo, ele não pode ser utilizado como uma justificativa para dizer que aquilo que é abaixo do limiar, ainda assim eu consigo perceber, né? Porque se está abaixo do limiar, não há como perceber, porque está abaixo do limite, ok? Só que limiares diferentes, para pessoas diferentes, dependendo de diversas circunstâncias, incluindo experiência, como é o caso dos indígenas e do verde. Gente, apesar dessa percepção subliminar, que é subliminar, está abaixo do limite, então a gente simplesmente não percebe, é imperceptível. Se é imperceptível, nós não vamos sofrer nenhum tipo de influência desses objetos e desses estímulos, né? Existe um tipo de percepção que é absolutamente objetivo, né? E aí eu estou falando de quando, de alguma maneira, existe uma falha concreta em algum dos tipos de via da nossa percepção, seja na via ventrolateral ou seja na via dorsal, né? Então, se houver algum tipo de comprometimento em uma dessas vias, e aí é um comprometimento concreto, né? Quer dizer, não é comprometimento do ponto de vista de lesão cerebral, mas algum tipo de problema naquele momento específico, enfim, você está muito estressado, você está muito cansado, você está deprimido, alguma coisa está acontecendo na sua vida que você não lança a mão de uma dessas vias, e na ausência de uma dessas vias, você sim vai ter um complemento na sua percepção que é objetivo. Então você simplesmente vai deixar de perceber alguma coisa ou vai perceber somente um aspecto específico daquela coisa, sem que necessariamente isso seja trazido à sua consciência. Talvez essa seja a parte mais importante. É a ideia de que, de alguma maneira, você tem dificuldade em trazer à consciência o que é aquele objeto, né? Ou como é que você vai interagir com aquele objeto, o que gera aquelas ilusões de ótica, ou então o que gera outros fenômenos, como, por exemplo, alguma espécie de priming. Nós, em algum momento da nossa disciplina, vamos falar de priming. E aí, quando a gente falar de priming, seria exatamente essa ideia que comumente as pessoas têm de percepção subliminar. De alguma forma, nós somos influenciados por objetos que estão à nossa volta e que a gente não traz à consciência, que a gente não percebe conscientemente. E tem uma história por trás desse fenômeno, né? Isso é muito conhecido. Uma marca muito famosa de refrigerante fez um experimento. As pessoas foram para o cinema e essa marca famosíssima de refrigerantes fazia pequenas inserções de milissegundos, era imperceptível, não dava sequer para aquela informação de alguma maneira ser processada no nosso cérebro, era quase impossível, né? Era muito rápido, era rápido demais para que o nosso cérebro pudesse perceber. E aí, olha só que coisa curiosa, quando as pessoas saíram do cinema, elas compraram em muita quantidade esse refrigerante. Aí vocês devem estar pensando, bom, então o marketing está resolvido. Agora, todas as vezes que as pessoas estiverem assistindo televisão, vamos inserir imagens muito rápidas, hiper rápidas, que as pessoas não consigam perceber, e elas serão influenciadas para comprar aquele produto. O que acontece nessa história, segundo relatos das próprias pessoas que estavam lá, é que a pipoca estava muito salgada. E quem comprou mais era quem tinha comido a pipoca salgada. Então, nem sempre há cachorro nesse mato, percebe?
Então, no final das contas, não se tratava da percepção subliminar, da influência subliminar. Isso, desse ponto de vista, usando esse tipo de método, não existe. Isso é uma grande bobagem. O que existe é priming, e a gente vai estudar priming mais tarde nessa disciplina. E aí, para encerrar essa aula de hoje, eu acho que é muito legal a gente ouvir as palavras das pessoas que, de alguma maneira, influenciam a percepção, ou influenciam algum aspecto da nossa disciplina. Eu vou sempre tentar trazer essas pessoas, e aqui eu vou trazer a fala do Escher, que é um artista maravilhoso, e ele diz o seguinte: nós adoramos o caos porque amamos criar ordem. Escher, eu vou além, meu querido amigo. No final das contas, o nosso cérebro quer criar ordem. Ele foi construído, ele evoluiu para que ele pudesse dar ordem ao caos que existe à nossa volta, e passamos o resto das nossas vidas procurando ordem e sentido na aleatoriedade. Um beijo no coração de todos e nos vemos na próxima videoaula.